Beleza? Então, começando a aula com esse hino, né, icônico. Saúdo a todos para mais esse encontro de história e formação dos sistemas jurídicos contemporâneos, né? Bem, qual o assunto da aula de hoje? Esse início já traz essa questão. Vamos falar da famosa, mais do que comentada, estudada no ensino fundamental, no ensino médio, a Revolução Francesa, né? Lembrando aqui que nós estamos, né, nesse slide, né, que compreende a questão do que a gente chama aí um pouco de Era das Revoluções, né? Sejam bem-vindos todos que estão chegando agora, né? Falamos primeiramente sobre a Revolução Inglesa, dentro desse contexto da burguesia chegando ao poder, da burguesia se tornando classe hegemônica também na questão política. Se a gente veio tratando, né, em paralelo à questão da formação dos sistemas jurídicos, a gente tem percebido que na transição da Idade Média para a Idade Moderna, o surgimento, né, podemos dizer que emerge, né, a classe burguesa como um motor aí dessa dinâmica da história, pelo menos nessa parte ocidental, né, do mundo. E se a princípio essa escalada foi uma escalada social, né, a gente vai percebendo que essa vocação, né, de protagonismo da burguesia também vai se manifestar na questão política, né? A era das revoluções, começando lá com a Revolução Inglesa, no século XVII, a independência dos Estados Unidos, né, no século XVIII, né, e a Revolução Francesa, no século XVIII, esse conjunto aí de acontecimentos, né, demonstram essa chegada da burguesia nas esferas de poder. Mas aí já lanço a primeira questão. Se essas três e as duas, né, a Revolução Inglesa, um século antes, né, a independência dos Estados Unidos, alguns anos antes também, né, a Declaração da Independência, depois até a Guerra de Independência, a outorga da Constituição norte-americana, enfim, né, esse processo todo foi anterior à Revolução Francesa. Por que a gente acaba estudando tanto, dando esse protagonismo gigante à Revolução Francesa? Parece que ela é a síntese de tudo. Então, na aula de hoje, a gente pensar sobre essa questão, né? O porquê desse glamour, o porquê dessa espécie de primazia, né, da Revolução Francesa como esse grande acontecimento, parece que simbólico para a história mundial, né? Então, isso vamos começar a tratar aqui agora com vocês. Vamos aqui compartilhar o nosso slide. Só um minutinho. De vento, mas está muito. Bem, a Revolução Francesa se trata de uma série de acontecimentos no período de 5 de maio de 1789 e 9 de novembro de 1799, que mudaram o cenário político e social do país. Já algumas questões aqui. Esse recorte, a princípio, de 10 anos, né, eu estendo, e a gente deve comentar aqui, a gente vai colocar mais 15 anos aí à frente, tá? Porque, na minha percepção, o período napoleônico, né, também é um desdobramento da Revolução Francesa.
talvez até um coroar dessa chegada burguesa, da burguesia ao poder, liderados por Napoleão Bonaparte, que vai se tornar um imperador, e um imperador muito ligado à burguesia. Tá? Então, esse recorte aí eu vou estender ainda mais. E já entender essa primeira questão. A construção da história é uma construção do presente, certo? É no presente, hoje, por exemplo, no dia 12 de maio, aqui, quase 9 horas da noite, que estamos reunidos e, a partir de acontecimentos lá do século XVIII, né, no final do século XVIII, nós vamos atualizar as nossas reflexões, as nossas análises sobre o momento, né, político, social, econômico que estava vivendo a Europa Ocidental, mais especificamente a França. Esse corte é sempre um corte que tem os seus interesses políticos, tem os seus interesses ideológicos, ok? A história ela nunca é isenta, né? A construção da história, a construção, né? A escolha do que nós vamos lembrar, dos símbolos que vamos eleger, das histórias que vamos jogar para debaixo do tapete. Isso tudo é uma luta constante, né? A história ela é feita sempre no presente. Então, hoje, o que vamos lembrar, o que vamos esquecer, o que vamos ignorar, a forma que eu vou narrar, né, esses acontecimentos da Revolução Francesa, são escolhas que, enquanto historiador, eu, professor Guilherme, estou, né, escolhendo que momentos, que visões estarei colocando aqui para vocês. Óbvio que o mais interessante do historiador é quando ele consegue, não é fácil, obviamente, né? Quando ele consegue, de certa forma, meio que evocar um período a partir dos múltiplos olhares. Quem vivenciou essa questão, se a gente pode pensar já essa imagem aqui que está do lado, será que os mesmos ideais, né, as mesmas vontades, os mesmos desejos, o mesmo olhar para o conflito desse personagem é o mesmo desse personagem? É o mesmo desse personagem? É o mesmo desse? Né? E se a gente pegar outra imagem, uma imagem mais ligada à questão da nobreza, o retrato do rei, da corte, né? Quando a gente assiste o filme Maria Antonieta, retratando ali a corte, a nobreza, vivendo, parecendo em outra esfera, né? Será que eles tiveram a mesma percepção desses acontecimentos? Subjetividade é algo que eu, pelo menos, coloco como uma das principais formas de perceber a história. Então, esse recorte que vou trazer aqui para vocês, né, tentando pensar nesses vários ângulos. E um segundo ponto, a Revolução Francesa não é só a queda da Bastilha, né? A queda da Bastilha é um dos capítulos, é uma das motivações, é um dos desdobramentos desse grande processo, né? Que aqui no texto do slide coloca nesse recorte de 10 anos, mas na minha percepção eu colocaria mais 15 aí para frente. Né? Então, o próprio hino, né? Esse hino vai ser escolhido bem depois, né? Ele se chama Marselhesa, porque, né, os soldados que vinham lá de Marsella cantavam essa canção, era uma canção popular deles, num contexto de vários símbolos, de várias ideias. A bandeira tricolor francesa não é algo também já escolhido de cara, né? Vários símbolos estão circulando, ok?
A data do 14 de julho não foi logo aconteceu, já virou a data nacional, né? Então, pensar nessa chave, que é a questão do nacionalismo, a ideia de um patriotismo, né? Muitas vezes ele é uma construção política, é uma espécie de invenção. Quando não tem uma tradição arraigada, né? Essas tradições não se consolidam. Mas a Marselhesa toca tão fundo a maioria dos franceses, que mesmo sendo uma construção muito posterior, quase um século depois que ela vai virar o hino da França, né, esse símbolo, né, faz com que aqueles indivíduos que moram naquele lugar, naquele país, se sintam franceses. Né? Assim como já fizeram uma pesquisa, né, com os moradores da Inglaterra, se eles não se incomodavam de pagar mais impostos para bancar a família real, enfim, ter aquela coisa dos palácios, né? E ganhou com maioria, né, a questão de que os britânicos não se incomodam, porque aquilo os faz se sentirem britânicos, se sentirem ingleses. Né? Então, tem essa questão. Né? Os símbolos, nem todos que são construções, que são escolhas, que são ações, né, geralmente políticas, né? Alguns vingam, outros não. Né? E o patriotismo é muito, muito além do que só cantar o hino, por exemplo, né? Só botar a bandeira na janela. Patriotismo é ser cidadão, é ser respeitado como, é conhecer e ver as possibilidades de se inserir nas determinações políticas, sociais, econômicas do país que você vive. Né? Talvez seja uma das chaves para entender, antes até de cronologicamente procurar falar os acontecimentos da Revolução Francesa, talvez já seja uma das chaves para a gente perceber o porquê que ela é tão marcante, porquê que ela é tão falada, estudada. Né? A questão da cidadania, nós vimos aqui antes, né, em algumas aulas para trás, que esse modelo da cidade de Atenas, né, fazia com que os indivíduos, os eupátridas, os bem-nascidos, né, tinham a prerrogativa de, em praça pública, decidir os destinos da cidade. Né? Eram os cidadãos, era a cidadania. Essa cidadania era bastante desigual. Né? Apenas essa elite podia ter o acesso. A Revolução Francesa, e aí quase 2000 anos depois, né, vai retomar o conceito de cidadania. Vai propor essa forma de ver, né, o mundo, de viver no mundo, a partir dessa ideia de que todos os indivíduos são iguais e devem ser respeitados de forma igual, ter oportunidades iguais. Né? Óbvio que plenamente isso não foi alcançado. Mas a possibilidade, a partir, né, dos diversos acontecimentos ali naquele contexto, ecoaram para o mundo inteiro essa ideia de que, né, é possível todos viverem, né, ou terem esse ideal de liberdade, de igualdade, fraternidade. Fraternidade foi caindo já, eu acho que talvez nas primeiras décadas. Depois fomos entendendo que liberdade, bem, o que é liberdade, né? Enfim, será que existe de fato liberdade? Enquanto você, né, constitui um Estado, né, para garantir a liberdade de todos, o quanto que esse Estado cerceia a própria liberdade de todos. Né? Ou vai criando instrumentos jurídicos, sistemas jurídicos, normas jurídicas, para garantir a liberdade e, ao mesmo tempo, né,
criando um pouco aquela ideia de que a liberdade de um termina no espaço da liberdade do outro. Então, esses ideais, depois a gente vai vendo que são mais ideais filosóficos do que, muitas vezes, prática, né, recorrente, prática cotidiana. Okay? Mas, dentro desse aspecto, essa possibilidade de ter, de novo, esse discurso, né, de ter esse discurso da liberdade, da igualdade, e a experiência de um regime republicano a partir do sufrágio universal, ou seja, as pessoas votando, óbvio também que pessoas, né, naquele contexto, eram os homens maiores, de 21 anos, né? Então não era o universo todo, a gente fala sufrágio universal, mas não era bem o universo inteiro, né? Mas a partir de uma ideia de que quem conduziria os destinos políticos da nação não seria o rei, porque o rei ele era rei porque era filho do rei, enfim, então era hereditário. Então, essa linhagem se dava por uma questão, qual o critério? Era o critério que vinha um pouco dessa relação com a religião, a ideia do direito divino do rei, né? De que o rei era um ungido, um escolhido de Deus. Então, a Revolução Francesa traz de novo essa gramática, essa possibilidade, a partir dos filósofos iluministas, repensar que os critérios, né, da vida política, da vida econômica, deveriam passar pela razão e não pela fé, pelo lado emocional, pelo lado, né, das superstições. Então, desconfio, né, que a Revolução Francesa se torna esse ícone de uma ideia da possibilidade de fato, né, do governo ser uma vontade, uma decisão, uma vontade, e aquela questão que se fala, naquela frase meio feita, todo o poder emana do povo. Né? Então, em alguns momentos, o que a gente chama de Revolução Francesa experimentou essa possibilidade, porque, de fato, o povo foi fator decisivo nos rumos que a Revolução Francesa tomou na França. Não tanto pela condução política, pelo próprio povo, mas por estar nas ruas para matar ou para morrer, né? Esse povo, né, de certa forma, percebo eu, né, meio que administrado um pouco pela burguesia, né? A burguesia chega ao poder, ascende ao poder a partir dessa relação que teve com insuflar o povo, né? E o povo na rua, o povo nas cidades, né? Nos espaços urbanos, o povo nas regiões rurais, né? Com os camponeses. Então, esse descontrole, né? a ordem, a desordem sendo, né, implantada como uma ideia de caos, permitiu que a burguesia, né, passasse a gerir as ações políticas na França. Né? E isso causou um eco mundial, porque era um pouco assim: se a moda pegasse, ia como igual aqueles dominós que a gente empilha e dá um peteleco, vão caindo todos. Né? O medo, né, dos reinos vizinhos era que, se a moda pegasse, ia acabar com as monarquias naquela região ali da Europa. Mas é uma das pistas. E vamos dar cronologia a esse conjunto de acontecimentos, né, para a gente pensar, né, como chegamos aí nesse auge, e que, de certa forma, é um ícone do que a gente pensa em termos de revolução. Mas antes ainda da cronologia, o que etimologicamente significa a palavra revolução? É uma guinada, né? É um movimento. Um movimento de quantos graus? Eu já falei isso com vocês, talvez já tenha falado, né? Então, desculpe se o professor já falou sobre isso, mas
Só para repensar aqui, revolução é uma guinada, é uma mudança. Pensando em termos de rotação, seria uma mudança de quantos graus? Acho que a gente já falou sobre isso, né? 180, teoricamente, a gente imagina isso, né, Jorge? Quando tem uma revolução, é para mudar, né, radicalmente as coisas. Mas, né, Marcos, acho que a gente falou sobre isso, que etimologicamente, ou seja, o que está ali na raiz da palavra, revolução é esse transladar inteiro, completo, é uma volta completa. Aí vocês vão me dizer, ué, mas se a gente tem uma volta de 360 graus, a gente volta para o mesmo ponto. Sim, mas por isso que eu falei para vocês que a imagem que melhor para mim representa a história, né, a dinâmica da história, não é uma linha reta, e sim uma espiral. E faz esse movimento de 360 graus, mas nunca vai para o mesmo ponto. Analise uma molinha aí, se tiver uma mola, olha como funciona a mola, né? Ela vai, ela é espiral, mas ela nunca é para o mesmo ponto, ela sempre vai, né, subindo, certo? Né? Volta mudado, por isso, entendeu, né, Marcos? Não é isso, Marcos? Ela não volta para o mesmo ponto, ela não volta à Revolução Francesa, quando ela acaba a sua volta de 360 graus, ela não voltou para o mesmo ponto. Mas digo que na arrumação, né, se tínhamos classes privilegiadas antes, a mudança é uma outra classe, mas que também vai ter privilégios. Né? Visto por esse ângulo, as revoluções nesse contexto aí do século XVII e XVIII vão trazer como grande novidade a burguesia como classe no poder, rivalizando, disputando espaços com a nobreza e superando a nobreza e o clero. Né? Então, esse contexto a gente vai perceber com a Revolução Francesa. Okay? A França, em 1789, era um país falido. Os exageros da corte, os gastos excessivos com guerras, a indisposição com a Inglaterra, falei dessa rivalidade eterna quase, e os privilégios dispensados ao clero e à nobreza fizeram aumentar a insatisfação da população. De um lado, nós tínhamos duas classes privilegiadas. O primeiro estado, o clero, baixo e o alto clero, e a nobreza. Né? Então, essas duas classes se colocavam como classes, não só se colocavam, como tinham privilégio. Que privilégio? Não pagavam impostos. E, além disso, era facultado a essas duas classes receber impostos, okay? Das classes populares, da burguesia. Né? Então, nesse desenho da sociedade francesa, era muito comum essa estrutura aqui de pirâmide. Né? A gente vê isso, né, nas aulas. Né? Então, o rei pairando lá acima, poder absolutista. Se tem um país onde o absolutismo virou símbolo, né, foi a França. Não é à toa que os principais teóricos do absolutismo, na linhagem da questão do rei é rei porque Deus quer, né, Bossuet, né, o Jean Baudin, são franceses. Né? Esse conceito, e por isso que amarram tão próximo. Quem é o primeiro Estado? É o clero. Quem que garante? Quem, de certa forma, reproduz isso? Quem traz essa ideia de que o rei é rei porque é uma vontade de Deus? É o clero. Então, ele está aqui postado, é o primeiro Estado. E o segundo Estado, a nobreza. Então, são duas classes que são menores. A gente sabe que quanto mais a base da pirâmide, é a maior quantidade de pessoas. Né? Então, são classes menores em termos quantitativos, né? Mas qualitativamente eram
as classes que estavam, né, estavam posicionadas de forma a usufruir dos benefícios, né, já dos combalidos impostos cobrados sobre os membros do terceiro Estado, burguesia, povo, camponeses, enfim. O resto, né, o que sobrava, era compunha o chamado terceiro Estado. Então, era o maior contingente. Né? E aqui diz, a sociedade civil era dividida, então, entre o clero, nobreza e burguesia, essa última formada por parte da população que pagava impostos. Esses impostos eram altos e serviam para custear a boa vida da corte, do clero, da nobreza. Esse foi um dos motivos que levaram a população a se revoltar. Então, voltando a isso, né? A França, ela tem, nós vimos, né, com a questão da independência dos Estados Unidos, rememorou essa questão da Guerra dos 7 Anos, né? Uma disputa com a Inglaterra na parte da América, os franceses perderam, tiveram que pagar a indenização, né? E outros conflitos, né, que a França tinha, né, enfim, era custoso, né? Outra questão é que as safras de trigo próximas ali, 1787, 88, foram péssimas, né? Então, toda a década de 80 foi ruim para a safra de trigo, que impactava diretamente no principal alimento mais popular e mais barato, o pão, né? E quem se alimentava de pão, ou tinha o pão como, sei lá, o principal alimento, ou uma das principais refeições, ou uma das únicas refeições? As classes populares. Por isso que tem meio que anedota, não sei se é anedota ou não, né? Que dizem, né, que teriam levado a Maria Antonieta, a esposa de Luís XVI, que era o rei da França nesse momento, né, teriam levado a seguinte questão: Majestade, o povo está reclamando que não tem pão, né? Desapareceu o pão e o pouco pão que tem, o preço está um absurdo. E que ela teria respondido: mas se não tem pão, por que não comem brioches? Isso ficou meio que como uma espécie de anedota, né? Como se fosse algo, né, piada, uma brincadeira, mas aonde está aí a piada, né? A brincadeira? Né? É porque isso refletia o desconhecimento da rainha em relação às condições sociais do reino, do povo do seu reino. Né? Então, a rainha vivia numa bolha à parte. Inclusive, até tinha um castelo lá, né? Que ela ficava lá com as suas cortesãs, grandes festas. E eu separei um trecho do filme, que é um filme excelente, né? Chamado Maria Antonieta, tem até no YouTube, enfim. Deve ter na Netflix da vida, mas assim, tem até no YouTube também, quem quiser ver, né? Maria Antonieta, que vai mostrar, aí eu separei um trechinho do filme que dá um pouco dessa ideia, né? Como vivia essa corte, né? Parecendo que estava numa bolha, né? Parecendo então, que vivia em outra realidade, uma realidade paralela. E isso causou muita revolta. Noção, era mais um fator de revolta. É um porque, pedaço, né, enquanto filme, o povo estava morrendo de fome nas ruas, não tinha trabalho, não tinha produção, e não tinha tem uma alfinetada, com preços populares. Tem uma alfinetada, isso, enfim. Olha a Sofia Coppola exemplo, também ela dá umas. Maria Antonieta. Dá sim uma visão hollywoodiana, mas é bastante crítica e ácida nesse sentido. Né? E eu acho que talvez eu vejo a cena por esse viés da alienação. Né? É óbvio que também, né, pode ser essa questão, né, da alta costura francesa, da moda,
que é meio que uma invenção francesa, né? Vamos combinar, né? Aliás, a França vai ser o epicentro da cultura nesse contexto aí. A gente vê, né, essa arte moderna, contemporânea, né, como o epicentro na Itália, durante o período ali do chamado Renascimento. Florença era a capital cultural, mas já no século XVIII essa transferência vai se dando para Paris, né? Até o início do século XX, Paris é um lugar, né? É um lugar da cultura, da arte ali para acontecer, para algum artista acontecer, tinha que ser ali. Mas no período entre guerras, posteriormente pós Segunda Guerra Mundial, esse eixo, né, vai se transferir, vai atravessar o Atlântico. Hoje Paris é uma cidade importante, Londres, mas para acontecer tem que ser, né, Nova York, né, que nem é a capital dos Estados Unidos, né, mas é meio que a capital cultural do mundo, né? Então, assim, em termos de arte, né? E essa visão hollywoodiana, mesmo não sendo em Nova York, né? Hollywood é lá na costa do Pacífico, lá na Califórnia, mas tem um pouco desse olhar, sim, mas eu acho que queria sublinhar essa questão, né? Maria Antonieta como uma pessoa do seu tempo, da sua classe, vivendo um deslumbre, vivendo, né, uma vida completamente desconectada com o que estava além dos muros do palácio, né? Então, a vida, né, de corte francesa era um absurdo. Por exemplo, a questão, né, ela tinha, né, diz a lenda, né, ou a história, enfim, ou a história lendária, que ela tinha quase 1.000 pares de sapatos, né? Isso talvez seja complicado, assim, não impossível, porque a gente sabe, né, todos aí que são casados, né, e também as mulheres que estão aqui no grupo sabem que a mulher adora um sapato. Não sei o que é isso, não sei essa vocação centopeia que a maioria tem, né? É só ver, por exemplo, vamos ter que ter um armário de sapatos. Ao marido cabe talvez uma prateleira, né? Uma prateleira. E para a mulher, umas 10 ainda, pô, dá para você dar um espaço para mim na sua prateleira? Eu falo, poxa, né? Mas, enfim, pode ser a questão de gênero, né? As mulheres gostam de sapatos, né? De variar, né, os calçados. Mas ali, no caso, queria, né, sublinhar esse excesso de uns, né? E aí, politicamente, como resolver isso? O ministro das Finanças de Luís XVI, Necker, percebeu que a situação não tinha jeito. A França estava falida, né? Ia quebrar. E percebia que não tinha mais como aumentar os impostos das classes populares do terceiro estado, né? Estou abrindo um parênteses, um pouco que a gente está vivendo hoje, né? Essa inflação, enfim. E o quanto que a gente paga de imposto cada vez que vai, né, botar gasolina no carro, vai no supermercado, enfim. Não só o imposto no direto, retirado do salário, descontado do salário, no imposto, no guloso leão do imposto de renda, né? Mas e também no nosso cotidiano, no dia a dia, na padaria que a gente vai, né, comprar pão ou brioche, enfim, a gente está pagando uma carga tributária muito grande. E o impacto que ela tem para quem é de classe média baixa, para quem está, né, na linha de pobreza, é um impacto quase fatal. Diferentemente de quem tem grande, né, quem é classe média alta, quem, né, enfim, quem é rico, quem é muito rico, não sente, não impacta tanto o que paga de impostos.
É interessante essa. Não, interessante não é, né? É revoltante, né? E também assim significa que talvez essa hoje, né? Pensando hoje, refletindo lá, tendo a Revolução Francesa como um espelho, né? Então, talvez essa distribuição melhor de renda, né, vai se dar a partir do momento em que tiver uma gradação em relação ao que se ganha, né? Donos de grandes fortunas pagam imposto de renda igual a gente de classe média? Poxa vida, como assim? Né? Como assim? Quantas isenções que se tem? Então, né, o que a gente paga de imposto de renda faz uma falta enorme no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Para alguns, né, o que pagam, né, nem superam aquilo que conseguem ainda poupar. Então, assim, o que a gente tem visto? Que quem é rico cada vez fica mais rico. E quem está pagando essa conta, sobretudo em tempos de carestia, de inflação, né, que a gente está vivendo, quem está pagando essa conta é a classe média. Né? Parecido com o que estava acontecendo lá. Né? O Necker foi visionário, percebeu? Não visionário, estava escancarado ali. Gente, ó, vai falir, a França está falida. Ou também cobramos impostos, né? Ou passamos a ter impostos pagos pelo clero e pela nobreza, ou então fecha a conta, né? Paga a luz, fecha a conta, falimos, né? Então, o que era para ser feito? O Necker sugeriu, vamos equiparar a questão tributária, né? Precisamos ter que as primeiro e segundo estado também paguem impostos. Luís XVI, não dá para a gente esquecer que o rei também fazia parte da nobreza. Né? Então, o rei era a cabeça dessa classe aristocrática nobre, certo? Né? O que acontece? Ele não toma essa atitude que ele poderia. Se a França era o símbolo do absolutismo, o rei podia muito bem ter tomado essa decisão. Mas, para, né, ter maior legitimidade, ele convoca a Assembleia dos Estados Gerais, que há muitos, né, quase 2 séculos, não era convocada lá na França. Então, convocou-se a Assembleia dos Estados Gerais para poder decidir essa questão tributária. Mas como que era o processo? Como se dava o processo? Cada estado, independente da quantidade de representantes, ele tinha direito a um voto. Então, o primeiro estado, né, elegia lá seus representantes, então, vamos supor que tinham 110, né, representantes do primeiro estado para a Assembleia. O segundo estado, que é maior, né, então, 200 representantes. E o terceiro estado, que era maior ainda, tinha lá, né, 300 representantes. Mas, numericamente, essa questão era diluída porque, independente da quantidade de representantes, o voto não era individual, o voto era por estado. Aonde que o primeiro e o segundo estado iam votar para passar a pagar impostos. Essa partida, né, o resultado desse jogo já era previsível. Ia ser 2-1, certo? O que acontece? Percebendo que, mais uma vez, tudo ia sobrar para as costas, né, da burguesia, principalmente da burguesia, como uma classe, porque, né, esse arrochar é igual que, de certa forma, tem acontecido, né, na nossa economia. Há muito tempo que quem é mais penalizado é a classe média. Quando a inflação também fica alta, todas as classes, né, abaixo da classe média alta, enfim, dos ricos, enfim, todos para baixo, sofrem, porque, como eu falei, os impostos são cobrados onde a gente, às vezes, não lembra que tem imposto.
Mas é só... não sei se está saindo, mas era obrigatório, era uma lei da obrigatoriedade de sair a quantidade, o valor total de impostos que você gastava, né, que você pagava quando ia no supermercado, por exemplo. Né? Não tenho reparado nas notinhas do supermercado se isso tem aparecido. Né? Mas, porque a classe média, né, fica geralmente ali naquele limite de um salário, né, que nem sempre tem todo o desconto, né, do guloso leão. Né? Então, é bastante penalizado. Se a gente for ver a carga tributária ao longo do ano, que já se desconta direto lá no contra-cheque, depois o que você ainda às vezes tem a pagar, né? Então é bastante pesado, além, né, da carga normal quando vai abastecer. Então, percebendo lá, né, sobretudo a burguesia, que é a classe mais articulada, né? A burguesia, né, e ela está bastante influenciada também pelos pensadores iluministas. O processo, né, o fenômeno assim, né, maior do iluminismo foram algumas décadas antes, né, os principais pensadores, né, iluministas, Rousseau, Voltaire, Montesquieu, que era o único que não pertencia à burguesia, né? Montesquieu era um barão, era da nobreza, né? E traz como grande contribuição a ideia da divisão de poderes. Ele defendia uma monarquia constitucional com a divisão de poderes. A ideia dos três poderes é uma ideia trazida por Montesquieu, né? Do legislativo, executivo, judiciário, como forças que se equilibram, né? Que uma deveria agir para regular, né? Não deixar que nenhuma dos três poderes tivesse um poder desmedido. Né? Também dentro dessa chave, né? E aliás era o único então que era nobre, né? O Barão de Montesquieu. Diderot, D'Alembert, né? Então vários nomes aí interessantes nesse contexto, e Rousseau, que vai propor, por exemplo, a questão da república. Né? Ele é o mais direto nesse sentido da defesa de um sistema político onde o governante fosse escolhido pela vontade popular, né? Através de voto. A experiência, sobretudo no período que os historiadores depois chamaram de período do terror, né? Vai ser um período onde vai se propor essa questão. Né? E o documento que vai ser produzido, né, vou falar sobre ele agora, né, ou sobre essa ação, né, histórica que permitiu a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, é profundamente inspirado nos textos de Rousseau. Os iluministas, estava falando com a turma da manhã hoje, me lembra muito, olha o espiral da história, né? Me lembra o contexto dos filósofos lá na Grécia Antiga. Qual foi a função dos filósofos e a função da filosofia, né? Para que serve a filosofia? Para fazer pensar, né? Filosofia, o grande objetivo dela é criticar, pensar, né? Trazer as perguntas. Já dizia lá uma propagandinha, acho que era da TV Futura, o que move o mundo não são as respostas, e sim as perguntas. Enquanto professor de filosofia, né, no Estado, por exemplo, eu sempre procurei, ao invés de contar a história da filosofia, era importante falar de Sócrates, Aristóteles, Platão, né? Falar um pouco dos iluministas, né? Falar sobre, né, alguns, né, filósofos estoicos, né? Enfim,
mas não, pelo menos era a minha forma de abordar o tema, mais do que contar a história da filosofia, eu achava muito mais rico propor temas para a gente pensar a filosofia. Pensar sobre, né? Pensar sobre as questões que os filósofos, desde lá, né, da antiguidade, começaram a trazer. A partir, né, o primeiro momento, a partir dessa observação em relação à natureza, né, os fenômenos da natureza. E é interessante, né, qual a correlação que eu faço com os iluministas, é porque a classe que mais incentivou a filosofia foram os. Né, o Marcos também partilha dessa ideia, né, dessa forma de trabalhar, né, a filosofia, né, Marcos? Bacana, né? Porque, assim, as primeiras ideias, né, dos filósofos, como eu falei, como observação da natureza, e ficar, né, questionando por que chove? As explicações que eram dadas, quase todas eram explicações teológicas, religiosas. Hoje a gente trata a mitologia como algo de narrativas míticas, né? Mas aquilo era a religião dos gregos, né? Então, Zeus para a gente é um personagem da mitologia, mas era um deus, né? Apolo, né? Dionísios, enfim, todos esses. Júpiter era para os romanos o que era, né, Netuno para os gregos, né? Enfim, ou vice-versa, né? Então, esse panteão, né, de deuses que a gente hoje retrata e vê meio que como uma literatura, né, era a religião dos gregos, e que legitimava e dizia quem era privilegiado ou não naquela sociedade. Quando eu falava e falo, né, os eupátridas de Atenas são os bem-nascidos. Bem-nascidos de quê? Qual o critério de ser bem-nascido? Porque a história que contavam desses indivíduos aristocráticos, proprietários de terras, o que justificava eles terem tantas terras, enquanto outros não tinham nenhuma terra, é porque eles eram aparentados dos deuses. Por isso o termo bem-nascidos. E isso justificava a desigualdade social e também o status de quem era cidadão e quem não era. Então, isso era balizado por um critério religioso ligado a essa organização política e social, né, e econômica, a partir de um critério que, no fundo, ele era religioso. Os filósofos, além de questionar os fenômenos da natureza, também vão questionar essa própria origem, né, do poder. Né? Quando Aristóteles vai falar sobre a questão da política, né? Quando Platão, evocando um dos grandes personagens da filosofia, que é Sócrates, que a gente não sabe, ele nunca escreveu nada, né? Então a gente sabe, conhece Sócrates a partir de Platão, né? E as próprias ideias também de Platão, a ideia da república, já em Platão, que vai questionar essa organização do mundo, essa organização social, a partir desses critérios ligados à questão divina. Os filósofos, parte deles, tinham ligações com os comerciantes, e se a gente lembrar lá, Solon, né, era aristocrata, mas que a família perdeu tudo, e pela via do comércio ele se reconstruiu. E quando ele vai legislar para Atenas, ele vai fazer o quê? Qual o grande movimento de Solon? Acabar com a escravidão por dívidas e também, né, numa questão censitária, definir o padrão de cidadania a partir da renda. O que ele faz é um grande movimento para incluir como cidadãos os comerciantes. Então, a filosofia também foi um instrumento para questionar a organização social e política e econômica lá na antiguidade. O iluminismo faz muito parecido.
se é um desdobramento do humanismo, que nos séculos XV, XVI já vão questionar esse predomínio, né, teológico, né, do teocentrismo, de Deus que rege tudo, Deus que organiza tudo, Deus que controla as situações humanas, e Deus também que escolhe quem vai ser rei, quem não vai. Né? Então, o iluminismo ele vai trazer uma nova dinâmica. Epa, por que isso? Quem disse que é assim? Então, os iluministas vão propor que até mesmo os destinos políticos, econômicos de uma nação deveriam ser escolhidos, regidos de forma racional. E pela vontade, se é emotiva, emocional, tudo bem, mas pela vontade popular, do povo. Né? Então, eles trazem essa questão. Voltaire, por exemplo, o grande legado de Voltaire é a questão da luta pela tolerância religiosa, o respeito às várias religiões. Sobre Voltaire, tem uma frase que eu sempre aprendi como sendo do Voltaire. Outro dia eu li alguma coisa, não sei se Voltaire falou isso ou não, que é uma frase genial, né, que teria dito que defendo até a morte o seu direito de ter a sua opinião, mesmo não concordando em nada com ela. Acho uma frase genial, né? E caberia bastante na embocadura de Voltaire, na escrita do Voltaire, que ele era um grande defensor da liberdade religiosa, sobretudo, né? Em tempos de intolerância, em tempos aonde na França, sobretudo, um país de um catolicismo muito marcante, né? De um protestantismo também, mas de um catolicismo maior, né? Mais amplo. Né? Então, assim, acho genial. Se não foi Voltaire, continuo dizendo que foi ele, porque eu acho, né, um princípio bastante interessante. Né? Agora, eu defendo até a morte o seu direito de dar a sua opinião, mas essa opinião tem que ser, né, dentro dos limites da lei. Deve defender algo que seja passível, né, do respeito ao ser humano, ao respeito ao outro. Né? Então, opinião todo mundo pode ter e dar a sua, mas quando se torna uma opinião pública, e ele tem o direito de dar a sua opinião. Né? A pessoa ser defensora da pena de morte, enfim. Né? A pessoa é nazista, tudo bem, mas vai responder criminalmente por algumas opiniões públicas que vão contra, né, os direitos humanos, por exemplo. Né? Então, saber essa medida. Cada um pode falar o que quiser. Na macarronada de domingo, pode falar o que quiser. Agora, quando usa o espaço público para defender ideias que não respeitam o outro, que são consideradas crimes, então essa liberdade ela tem que ser repensada. Né? E a liberdade de expressão de defender o fim do sistema democrático eu acho uma maluquice, porque, né, você está defendendo, né, tem o direito de defender o fim do seu direito de defender qualquer coisa. Né? Então, enfim, às vezes fica um negócio meio surreal. Tá? Mas, dentro desse contexto, né, José entendeu, né, a questão, né? E dentro desse contexto, o iluminismo foi um movimento muito importante para esse repensar, para essas novas experiências. Foi falado brevemente aqui, né, a independência dos Estados Unidos, o modelo, porque foi o primeiro país a adotar o regime republicano, é inspirado nesses debates, nesses textos dos iluministas. Né? E a Revolução Francesa ela vai beber dessas fontes, até porque, né, todos franceses ali, né, todos, né, todo esse movimento, né, como eu falei para vocês, reverberava de forma maior, tanto no campo artístico, cultural, científico,
a partir da França. No científico, também só falar, né? O que fez Diderot, D'Alembert, né? Eles criaram a enciclopédia. Mas qual a importância disso? Enfim, qualquer coisa que a gente quer saber, mesmo não sendo o ideal às vezes, a gente pesquisa lá no Google, né? O Google, a Wikipédia, hoje são extensões da criação deles lá do século XVIII. A enciclopédia era um lugar, né, físico, livros, um conjunto de livros, aonde todos os conhecimentos estavam ali, né? Então, também uma revolução na vulgarização, no bom sentido, né? Na popularização dos conhecimentos que eram de poucos, restrito a pouquíssimos, né? Então, o movimento que eles fazem é também, né, uma grande revolução na questão do conhecimento, né? Ok? Bem, o Jorge coloca aqui, foi o primeiro momento, a Revolução Francesa, em que se questionou o poder e o sujeito não foi para a forca por isso? Calma aí, Jorge. Não a forca. Pô, o tempo já passou. E vão inventar a guilhotina. Olha só. Bem, mas peraí, estou antecipando. Deixa eu voltar então um pouco a fita. Vamos chegar até o fim da aula. A gente chega à guilhotina, tá bom? Bem, o que eu estava falando ali para vocês, né? Volto lá com o slide para também dar o suporte, né? Então, o terceiro estado percebeu, estava nesse tópico, não era isso? O terceiro estado percebeu que esse jogo de cartas marcadas, ia dançar, né? O que faz o terceiro estado? Ele rompe com a Assembleia Geral e cria uma Assembleia Nacional Constituinte. Só o terceiro estado, né? Só os representantes do terceiro estado, eles se trancam lá no salão do jogo da Pela. Caramba, há 300 anos que eu falo sobre esse assunto e sempre empaco nessa hora. O salão do jogo da Pela. Eu não sei o que é o jogo da Pela, né? Então, deixa eu ver aqui. Jogo da Pela. Se tem uma coisa... O jogo da Pela, também se diz Pela, foi um jogo muito praticado outrora e consistia em atirar uma bola, Pela, né, de um lado para o outro com a mão, ou com o auxílio de um instrumento, raquete, bastão, pandeiro, em local aparelhado para esse fim. O jogo da Pela é considerado um dos ancestrais do tênis. Então, talvez aqui umas imagens. Deixa eu ver se nesse juramento do jogo da Pela. Então, num salão lá, né, em Versalhes, o terceiro estado se reúne para e fala: não saímos daqui antes de redigir uma constituição para a França. Não existia uma constituição. Por quê? As leis eram à vontade do rei, né? E qualquer corpo de leis era a partir do desejo dos reis. Estamos falando de um sistema absolutista, né? Ok? Tá? Então, esse contexto, né, faz com que esse grupo, sobretudo, e aí volto nessa questão, a influência ideológica, né, iluminista, a, 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 a hierarquização dentro do terceiro estado da burguesia, da alta e da pequena burguesia, tá? A maior quantidade de representantes do terceiro estado estavam na classe burguesa, que era uma classe que já tinha algum acesso à escolaridade, ok? Tá? Então, os representantes do terceiro estado estavam nesse contexto. E quando o rei soube dessa, né, desse rompimento do terceiro estado, ficou preocupado, quis ir, né, meio que para tirar satisfações e saber, né, o que estava acontecendo. Foi lá e bateu na porta. Quando abriram, é o rei. Plaft! Bateu a porta na cara do rei. Rapaz, ousadia, né? Digamos assim, ousadia, uma grande ousadia
do terceiro Estado. Mas o que legitimou essa ousadia do terceiro Estado? O que estava acontecendo lá fora do salão do jogo da Pela, nas ruas de Paris? O povo estava para matar ou para morrer. Culpabilizavam muitas vezes os padeiros pelo preço abusivo do pão ou pela falta do pão. Então, muitos padeiros foram assassinados. Né? É como se hoje, por exemplo, a gente chegasse no posto de gasolina, né, e saísse estapeando os frentistas, culpabilizando eles pelo preço da gasolina. Ou chama o gerente aí, né, sai no soco com o gerente, enfim. Um pouco esse... nós não chegamos, nesse momento, a isso, né? Mas os franceses, naquele momento, né, com certeza, alguns chegaram às vias de fato com os padeiros que acabaram pagando o preço, né, como falam, pagaram o pato. Né? Não sei também de onde veio essa expressão, pagando, a gente que está pagando o pato. Né? Enfim. Bem, mas esse contexto de instabilidade e caos social permitiu essa postura da burguesia em bancar esse rompimento e tomar as rédeas da situação política. O documento que vai ser formalizado, né, como eu adiantei um pouco antes, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, assim, o texto é profundamente inspirado, né, nas ideias de Rousseau. Depois a gente vai poder, acho que não na aula de hoje, mas na próxima, a gente vai ver alguns artigos dessa declaração, né? O como foi importante dentro daquele contexto. E o 14 de julho, né, de 1789, que virou o símbolo, a data nacional francesa, ela está ligada à invasão das classes populares à Bastilha. A tomada da Bastilha, que era um símbolo do poder absolutista. Ali ficavam os inimigos do rei. Ali eram presos, né, os inimigos do rei. Nesse contexto, na data de 1789, ali quase não tinham prisioneiros, né? Mas tinha uma boa parte das armas do exército francês, né? Do exército do rei. Então, esse arsenal, né? Esse paiol de armas, e a tomada desse espaço se deu nesse sentido, porque aí o povo armado, se já estava para matar ou para morrer, podia estar mais para morrer sem armas. Com armas, ele vai estar pronto para também matar, né? Enfim, enfrentar, né? Confrontar. Essa notícia vai se espalhar pela Europa de uma maneira geral. Né? Então, na França, o que está acontecendo? Óbvio que não na velocidade que hoje a gente tem. Só abrir uma janela aqui rapidinho. Já repararam que acontece alguma coisa lá em Tonga, lá no Japão, lá, né, na Etiópia, em qualquer lugar, a gente fica sabendo hoje quase em tempo real. Né? A internet nos faz saber de tudo que está acontecendo no mundo, né, imediatamente. Isso, às vezes, eu fico achando assim, que a gente tem uma sensação de fim de mundo mais ampliada, porque a gente vai vendo, caramba, desgraça, e desgraça, outra desgraça, caramba, quanta desgraça. Né? A gente tinha essa percepção das desgraças, ou a notícia das desgraças, elas vinham, né, num ritmo muito mais lento. Né? Imagina, né, quantas gerações, de repente, morreram sem saber o que acontecia lá do outro lado do mundo, até por desconhecimento do outro lado do mundo. Né? A partir dos meios de comunicação, a princípio, os jornais, enfim, revistas, depois o cinema, a rádio, a televisão, e com a internet coroou esse processo onde a gente virou, né? Nós viramos, independente de onde a gente mora, obviamente, se tiver uma internet boa, né? A gente virou cidadão do mundo. Né? Por isso que, já encostando um pouco a janela,
o projeto seja colonizar a Lua, colonizar Marte, né? Porque já prevendo aí que, né, quem assistiu lá o Não Olhe para Cima, né? Sem dar spoiler, né? Mas enfim, né? O porquê que alguns aí estão apostando na corrida espacial, enfim, né? Já percebendo que talvez esse nosso planeta não tenha muito futuro aí, muita vida ainda pela frente, do jeito que a gente tem tratado ele, né? Mas, encostando essa janela, o 14 de julho tem esse simbolismo desse povo, né, armado, pronto para, né, e que vai dando base para a burguesia controlar a questão política. E de que forma controlar? Dois grandes grupos da burguesia. Da alta burguesia, que estava muito próximo da nobreza. A alta burguesia, o grande sonho era ser nobre e também ter privilégios, né? Talvez, aí que eu falo que nessa subjetividade da história, os membros da alta burguesia do partido chamado girondino, né, os girondinos, o objetivo deles era estar no poder e também ter privilégios. Acho que eles não tinham essa. Eles queriam uma revolução 360 graus com essa mudança, né? Epa, nós agora chegamos ao poder. Né? Né? Valeu, obrigado pela participação de todos aí. Agora me devolve as armas aqui. Né? Valeu, vocês tocaram o terror, foi importante para a gente chegar ao poder, mas agora segura a onda, volta lá, né? Volta para a situação de vocês. Né? E um outro grupo, também numeroso dentro da burguesia, composto aí pela pequena burguesia, média e pequena, pequenos comerciantes. Esses, eu acredito, né, que a fase mais radical da Revolução, mais próxima às classes populares, foi com esse grupo, os chamados jacobinos. Tanto é que a gente vai ver que o período em que eles chegam ao poder, que eles tomam o poder, é um período de avanços em termos de legislação para as classes populares, em termos de sistema jurídico, de educação pública, de distribuição de alimentos, enfim, né? Também com seus excessos, e por isso acabou durando menos de 2 anos e pouco. Né? Mas, antes disso, né, no contexto dessa ousadia do terceiro Estado e essa liderança da burguesia, e notícias posteriores que no meio rural os camponeses também começaram a espalhar esse caos, né? Esse caos social, botando fogo nas propriedades, nos castelos, invadindo, queimando títulos de propriedade. Então, esse quadro, né, criou um caos. Como resolver esse caos? O pacto interno político foi: a burguesia assumiria o poder via Congresso, né? Então, instituiu-se uma monarquia parlamentar, uma monarquia constitucional. E o principal grupo de frente de poder seria os girondinos, essa alta burguesia. O rei aceita essa posição, porque era melhor do que ir para a forca, né, Jorge? E nem seria forca, mas seria degolado, né? Enfim, decapitado. Então, como foi Carlos I, lembra lá né? Lá na Revolução Inglesa, na Revolução, né, Puritana, né? Enfim. Então, ele aceita essa diminuição de poder para tentar articular externamente apoio das nações, dos reinos vizinhos, porque, como eu falei para vocês, espalhou a notícia. E, caramba, lá na França está acontecendo um negócio lá. Epa, né? Isso aí é sério. Se vier para todos os lados aqui, estamos lascados. Né? Essa contestação à monarquia absoluta, muito embora, só abrindo um parêntese, as nações, a Áustria, em Portugal, na Prússia, na Rússia,
experimentaram o chamado despotismo esclarecido. O que é isso? Né? O rei continuava tendo a figura do rei ou da rainha de forma absoluta, forte, concentrada com os poderes, mas as práticas eram mais leves ou mais inspiradas no liberalismo político e econômico, né? O que dava a sensação de que aquele rei não era tão absolutista, tão ditatorial, digamos assim, e sim mais liberal. Então, foi um fenômeno que, né, transpassou nessas regiões a ideia, né, de um absolutismo mais controlado, né? Mas, na França, depois lá, né, do Colbert, que exerceu essa função, era um primeiro, né, era um ministro, né, do rei, né, que tentou dar esse verniz, né, de novas ideias, mas com Luís XVI isso já tinha voltado à prática mais absolutista mesmo, né? Então, ele vai contar com o apoio, né, de austríacos não, do Reino da Áustria, da Prússia. Prússia é base de hoje, onde atualmente é a Alemanha, né? Então, não existia a Alemanha no século XVIII, XIX, sim, vários principados, e um deles, o mais importante, o mais famoso, né, era a Prússia. A Rússia, né? Então, esses reinos meio que montaram um exército multinacional que tinha como objetivo invadir a França e acabar com a Revolução Popular. O Luís XVI ele vai apoiar esse movimento, né? Ele ali na corda bamba, né? Enfim, tentando manter a posição política, os privilégios para a nobreza e, ao mesmo tempo, tentando articular esses exércitos estrangeiros. Aí vão se destacar, né, várias brigadas revolucionárias, como dos marceleses, né, que cantavam essa canção que virou o hino da França, né? Avante, né? Marchemos, vamos lá, enfim, que o nosso sangue seja o sangue que vai irrigar, né, essa nação, enfim, né? Então, que acaba virando, né, uma música que é bonita, né? O hino francês, né, foi colocado aqui na abertura da nossa aula, né? É um hino, eu particularmente acho muito bonito. Bem, e pegando esse gancho, né, o que acontece? Esses 3 anos, basicamente, de 89 até 92, é o que a gente chama desse primeira fase, né, a fase da monarquia constitucional, essa corda bamba, essas invasões estrangeiras, e nesse contexto começam a ter alguns personagens que vão começando a se destacar, e mais adiante essas tentativas de invasões estrangeiras não cessam, né? E no final do século XVIII, né, mais para o final, né, vai emergir um grande personagem que não grande em estatura, né, talvez era um dos grandes, dizem as mais línguas, que era um dos grandes traumas, né, de Napoleão Bonaparte, era a sua estatura, né? Enfim, pelo menos né, ficou, né, para a história, ou pelo menos do lado B da história, essa questão, né, desse trauma que ele se sentia baixinho, né? Bem, mas cada um com seu cada um, tá? Mas Napoleão também é spoiler para a próxima aula, né? Mas Luís XVI, né, então, aparentemente, ficou ali naquela situação, mas estava chegando a um limite que ele queria a restauração monárquica, do jeito, né, que ele desejava, absolutista. E ele, né, tenta fugir para a Áustria, né, e ele é encontrado na fronteira, em Varrennes. Tem até um filme muito bacana chamado sobre isso, chamado A Noite de Varrennes, né? Aonde Luís XVI ele se disfarça de mendigo para fugir, só que dentro de uma carruagem. Eu acho que ele
sei lá, deu algum mole nesse plano dele, né? Porque, né, a carruagem é interceptada e ele é reconhecido e é levado para Paris. Nesse contexto, percebendo esse movimento, a pequena burguesia, os jacobinos, que também eram chamados de sans-culottes, por conta das suas calças curtas, né? Tive aquelas imagens, né, dos desenhos, os quadros, né? Eram calças que iam até mais ou menos o joelho e a meia compridona, né? Então, eram os culottes, sans-culottes, também eram conhecidos assim, a pequena burguesia. Percebendo esses movimentos, eles tomam o poder, né? Dão um chega para lá na turma do Pântano, como os girondinos também eram conhecidos, porque, aliás, é daí que vem a denominação direita e esquerda, né? Porque, né, os girondinos, os conservadores, os nobres, os que ficaram, né? Porque muitos nobres deram linha, fugiram, porque a situação não estava fácil para a aristocracia, né? Então, a princípio, né, com o calor do momento, muitos fugiram. Para eles era a selvageria instalada, e enquanto tivesse essa selvageria, era melhor, né, fugir para outros países, enfim. Depois que acalmasse, voltaria, né? Então, quem estava à direita do parlamento, no Congresso, geralmente defendiam teses mais conservadoras, né? A manutenção do status quo, a questão da propriedade privada. Então, ficou convencionado que quem é de direita pensa, né, e professa valores conservadores, ligados à questão da moral, da religião, né, da propriedade privada. Enfim. Quem ficava à esquerda, e aí eram os jacobinos em peso, eram os considerados mais, né, radicais, né, progressistas, que queriam o voto, né, popular, queriam o fim da monarquia, queriam, né, a república, queriam a vulgarização nesse sentido de expansão da educação, do conhecimento, né, queriam impostos para todos, enfim. Então, essas ideias progressistas, mais ligadas às classes populares, né, era a defesa de quem sentava à esquerda do Congresso. Mas tinha a turma do meião, né, que foram apelidados a turma do pântano. O pessoal que ficava sempre ali. Hoje seria o centrão, né, digamos assim, né? O pessoal do centrão, ou o MDB, que é um partido que está sempre no poder, né? Agora, nesse momento, não, né? Mas já ensaiando, né? O MDB sempre agiu assim, né? Bota metade apostando numa candidatura, metade na outra, né? E depois estamos juntos aí na frente, né? Então, eles atravessaram todo esse processo, falando de Brasil, né? E do MDB especificamente, desde lá da redemocratização do Brasil, o MDB é sempre um partido que faz a diferença e, por isso, sempre é cortejado e está sempre no poder. Nesse momento, menos, né? Bem menos. Né? Nesse momento, quem está com a faca e o orçamento secreto na mão é o Centrão. Outros partidos ali, o PL, o PP, né? O PTB, enfim, né? Dentro dessa questão. Né? Então, os jacobinos deram um chega para lá no pessoal do Pântano, um chega para lá nos girondinos e assumiram o poder. E instituíram, por exemplo, o Tribunal de Salvação Pública. Bastante controverso, né? Mas quem eram os juízes eram os funcionários públicos. Né? Esse período teve uma grande liderança do Emiliano Robespierre, o considerado incorruptível. Né? E, de fato, a gente pode falar tudo do Robespierre, né? Que ele foi liderando com excessos, foi ficando paranoico, foi ficando
porque os amigos de hoje viraram os inimigos no dia seguinte. Mas a ideia, né? Ele, né, viveu e morreu né, não morreu porque ele morreu, já vou dizer para aonde, né? Mas o tempo todo da vida dele ele morou na mesma casa, tendo os mesmos hábitos. Então, mesmo tendo sido alçado ao poder máximo na França, né? Isso não o fez mudar, né, os seus hábitos. Então, o poder não lhe subiu à cabeça, né? O que ficou fora de controle, esse período, teve muitos avanços populares, mas uma paranoia começou a acontecer. Os amigos de hoje viravam inimigos no dia seguinte. E, nesse contexto, um inventor chamado Guillotin inventou a chamada guilhotina, né? Porque antes, pensem vocês, meus amigos, como era anti-higiênico e não era prático as execuções públicas que ocorriam. Por exemplo, Carlos I foi decapitado em praça pública. Imagina, o seu carrasco às vezes tomava um negocinho para não ficar tão pessoalmente envolvido com o que estava fazendo, né? Pegava lá o machado e, paf, às vezes errava, pegava aqui em cima, né? Aí o, o, o vitimizado lá, né? O que estava sendo, né, decapitado, né? Gritava, né? Quanta dor. Às vezes errava, puf, pegava um tampo da cabeça, voavam miolos para todos os lados. Então, era um negócio, um espetáculo horroroso, anti-higiênico. E aí, Guillotin teve uma ideia incrível. Que tal, né, criar uma espécie de base com um espacinho para a pessoa botar a cabeça e uma lâmina, né? Uma lâmina afiadíssima cortaria, né? No pescoção e embaixo assim colocavam numa cesta. Então a cabeça já rolava ali naquele buraco e caía na cesta, um negócio higiênico. E a plateia, que não tinha show de rock, não tinha Rock in Rio, não tinha Maracanã, não tinha nada, né, minha gente, né? Nesse sentido, de umas feiras populares, tinha um teatro, enfim. Mas esse tipo de espetáculo não tinha MMA, não tinha, né? Enfim. Então era a diversão da galera, né? Assistir né, a guilhotina cantando. E os excessos começaram a ser muito intensos. Tem até um filme aqui chamado Danton e a Revolução, né? Danton era um dos jacobinos, revolucionários, né? E que depois vai ser condenado à guilhotina. E os excessos foram tantos também, né? Mais de 3.000 mortos em 2 anos, e o tribunal, quem caía para o tribunal, né? Já vou terminar aqui, tá bom? Vou liberar a chamada. E quem caía para o tribunal, né, da Inquisição, da salvação pública, não saía, não, né? Então, a maioria era condenado. Por exemplo, Guillotin. Guillotin foi guilhotinado. E Robespierre, o incorruptível, no final das contas, também foi, né, guilhotinado quando os jacobinos perdem, né, perdem o controle político e são retirados do poder, né? Volta os girondinos. Então, na próxima semana, eu vou voltar daí, pego desse ponto. Girondinos com o chamado diretório, ó, já está lá, lista de chamada. Então, os girondinos com o diretório, institui esse diretório, né? E depois o consulado, aí vai aparecer a figura de Napoleão Bonaparte, que militarmente estava ganhando prestígio, chamando a atenção da tropa, né? Vai passar a ser um personagem fundamental para a vida política francesa. Mas isso na semana que vem. Ok? Grande abraço para todos. Valeu. Né? Desculpa ter esticado um pouquinho, mas é porque eu vou empolgando e é, de fato, um período bastante apaixonante para ser refletido. Ok?
Grande abraço para todos, fiquem bem, até a próxima semana.